E aí, pessoal, continuando a nossa série aqui no canal, hoje a gente vai falar sobre a abertura Vanguard, ou Dust, nos Estados Unidos é mais conhecido como Dust, que é o lance cavalo, um cavalo C3, né? Então, vamos pensar aqui junto com as ideias da abertura, os princípios básicos da abertura, e ver se o lance é bom ou jogável, né? Então, o lance desenvolve uma peça, controla o centro, não ajuda a proteger o rei, mas eu acho que baseado nesses dois princípios, dá pra jogar o lance cavalo C3. Tá? Eu acho que é um lance tipo completamente jogável, tá? Não é extremamente popular, mas é completamente jogável. Então vamos para a história desse lance, né? Essa abertura tem muitos nomes, pelo que eu pesquisei ali, mas eu vou focar só no Dust e o Vanguard. O Dust, se eu não me engano, se eu não esqueci tudo que eu li, foi um mestre de xadrez americano. Tanto que é por isso que a abertura Dust é mais conhecida lá nos Estados Unidos mesmo. Que estudou e praticou, né? Esse lance de cavalo C3 nas próprias partidas. E o próprio Van Gogh é um mestre holandês, que até eu vi que ele empatou com o Spassky jogando cavalo C3, mas a partida é meio, tipo, um empate em 11 lances, então meio que, tipo, o cara empatou em 11 lances com o Spassky, beleza, né? Ok, não foi, tipo, uma batalha árdua, sofrida, mas o cara empatou com o Spassky, né? O mestre holandês. Então, vamos para as ideias, né? O lance cavalo C3 é um lance muito flexível, porque ele desenvolve uma peça, mas ele não define nenhum dos peões ainda. Então, eu separei duas partidas aqui, uma do Dust e outra do Vanguard. Mas antes de passar essas partidas, então, por exemplo, depois do lance, o preto pode jogar o lance C5, e aí, pela questão da flexibilidade do lance cavalo C3, o branco pode jogar E4. E aí virou uma siciliana fechada, olha só. O branco também pode jogar o lance cavalo F3. E aí, por exemplo, depois de cavalo C6, jogar com D4. Peão porco, cavalo porco, uma posição bem original. Então, acho que cavalo C3 é uma boa abertura para quem busca um jogo mais original, assim. Outra ideia é cavalo F6, tão flexível quanto o cavalo C3. Então, por exemplo, depois G4, E5, e aí vira uma abertura Viena. E aí, ou D5 também, uma defesa Alekhine, né? Então, assim, é muito flexível, né? E outra coisa, não tentem focar mais no... Uma coisa que eu esqueci que era importante ter dito. Não tentem decorar todos os nomes das aberturas. O foco dos vídeos aqui é apenas mostrar ideias para vocês. As ideias gerais das aberturas, tá? Nada de ficar tentando decorar nome e tal. Tá? Então, vamos para a primeira partida. A primeira partida que eu vou mostrar é do próprio Dunst contra... Se não me engano, essa mulher aqui, acho que é Gresser, eu esqueci o nome dela. Mas ela foi, tipo... Ela ganhou muitas vezes o campeonato feminino americano. E foi jogado em Nova York em 1950. Então foi cavalo C3, E5, cavalo F3, cavalo C6, D4, peão por, cavalo F6 e bispo G5. Então o branco não tá fazendo nada de errado, né? Desenvolveu as peças, está preparando e está controlando o centro, né? O preto jogou com D5 aqui, que é um lance um pouco duvidoso já. O branco jogou E4, tentando aproveitar a cravada aqui em cima do cavalo de F6. Bispo E7, bispo B5, aumentando a pressão aqui, então está aumentando a pressão dos dois lados do tabuleiro. Bispo D7, peão por, cavalo por, aproveitando que o bispo também está no ar. Seguiu o cavalo, toma D5, bispo toma G5, dama E2 cheque, cavalo E7. E aqui deu tudo certo pro branco, né? Apesar da abertura um pouco excêntrica de novo. Ele não fez nada de errado depois. E é isso que eu quero que vocês foquem, né? Como as aberturas seguem, não a risca, mas eles seguem as ideias que eu propus no primeiro vídeo, né? Então eles tentam lutar pelo centro, tentam desenvolver todas as peças, colocar o rei em segurança. Então aqui o branco já está pronto para rocar. Pra cá não dá, né? Mas pro outro lado já dá para rocar pro outro lado e continuar um ataque. O rei das pretas não conseguiu fazer nada, né? E aqui o branco jogou com dama E5, que foi um pouquinho impreciso, porque permite o lance roque. E aí se dama G5, aqui tá meio complicada a posição ainda, né? Porque depois de dama G5, cavalo D5, dama D5, teria C6 aqui. E aí o preto acaba recuperando a peça.
Mas depois de dama E5, o preto jogou bispo B5 e acabou perdendo rapidamente depois de cavalo C7, rei F8 e agora cavalo de D E6 cheque. E aqui o preto abandonou, porque depois de F por E6, cavalo E6, o preto acaba perdendo a dama e os bispos estão caindo aqui também. Isso para mostrar um dos perigos da abertura, né? E a outra partida que eu vou mostrar é do Vanguet com um cara chamado Guich, em 1967, em Paramaribo. E aí a outra resposta muito típica é o lance D5 aqui. E aqui o branco pode transpor para uma abertura para um peão dama normal, com lance D4. Mas aqui os jogadores preferem jogar com E4, que acaba levando para uma escandinava, né? Então a abertura é muito flexível, né? Então, olha que temos aqui a mesma posição. Mas ok, cavalo C3, D5, E4. Aqui o preto tem algumas opções. O preto jogou com D4. Outra opção é jogar D por E4, cavalo por E4, por exemplo. Cavalo F6, tem bispo F5, cavalo D7. Então, é bem flexível mesmo a abertura. Então, o preto jogou com D4. O branco jogou com cavalo de C2. O Vanguet empatou com o Spassky jogando cavalo B1. E aí seguiu, por exemplo, cavalo F3, bispo C4 e roque. Algo nesse sentido, eu não lembro exatamente. Que é um lance completamente jogável. Cavalo de C2, E5, cavalo G3. Então o branco acabou mexendo a mesma peça 3 vezes, mas a posição está fechada. Então não tem como as pretas explorarem essa perda de tempo rapidamente, né? E o cavalo precisava sair daqui de E2 para liberar a saída do bispo. Então seguiu G6, bispo C4, bispo G7, D3, C5. Aqui eu acho que F4 seria uma melhora para o branco, para realmente lutar pelo centro e colocar o cavalo em F3 depois. E aí ele teria duas peças atacando E5, mas o Vanguet preferiu jogar com o cavalo F3 direto. Seguiu o cavalo C6, C3, tentando lutar pelo centro, cavalo de G7, cavalo G5, e aqui seguiu o roque. E aqui o Vanguet podia ser uma pessoa normal e tipo rocar e tal. E segue a luta, né? Uma posição complicada aqui para os dois lados. Mas aqui ele veio com um lance muito interessante, que é cavalo H5. Que é um lance muito incômodo, eu acho. Não é necessariamente bom, mas eu acho que na prática ele coloca alguns problemas para o preto resolver. Tanto que depois de bispo H8, que seria um lance totalmente normal, o preto tá perdido aqui, por incrível que pareça. Então o ponto é, se o preto jogar G por H5, dama por H5 e tem um ataque muito forte aqui nas casas brancas, mas depois de H6, cavalo F7, torre F7, bispo F7, teria essa posição aqui para jogar, né? Onde o preto tem dois cavalos por uma torre, que normalmente é compensável, tá? Mas aqui o branco tem dois peões dois peões e uma torre por dois cavalos, então o branco tem certa chance de conseguir uma vantagem. Mas qual é o problema, né? O ponto aqui que o melhor lance do preto seria um lance como cavalo A5 ou B5 aqui para desviar o bispo aqui de C4. Então, por exemplo, depois de B5, se bispo B5, G H5, né? E aí a ideia do B5 é desviar, agora não tem mais bispo por F7, né? Então depois de H6, cavalo F7, torre F7, era para o bispo estar aqui. Ela tem bispo C4, mas aí dama F8 e, bom, já é outra história, né? E aí cavalo A5 com a mesma ideia, né? Para eliminar o poderoso, fortíssimo bispo de casas brancas aqui. Mas depois de bispo H8, que seria um lance totalmente normal aqui, depois de dama F3, o preto não tem um jeito fácil de defender o peão de F7. Né? O único jeito é dama E8, só que aí cavalo F6. E agora o preto é obrigado a dar o bispo de casas pretas. E como a gente viu, ou a gente vai ver ainda, no momento que está gravando esse vídeo, quando esse peão avança, cria muitas casas fracas em volta do rei. E se a gente não consegue suprir essa falta nas casas fracas, o adversário pode acabar controlando essas casas, né? E esse é o caso aqui na posição das pretas. Então depois de D tomar C3, seguiu o cavalo por F7, torre por F7, e depois de bispo H6 o preto abandonou, porque não tem um jeito bom de evitar a dama G7 mate, né? Porque o bispo está cravando aqui a torre e vai ter que entregar muito, mas muito material aqui o preto. Certo? Então,
essa abertura Vanguard é uma abertura interessante, tá? Assim como as outras duas que a gente viu, são completamente jogáveis, mas não são as mais populares, tá? Mas elas não desrespeitam nenhum princípio da abertura como alguma abertura que a gente provavelmente deve ver no futuro próximo, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo.